Vereador Raimundo Macedo, que entra nessa cota, né, dos novatos na Casa Osório de Aquino nesse ano de 2021. Fale aí, vereador, dessa experiência, desse ano todo, né, de trabalho legislativo na Casa Osório de Aquino. Quais foram as experiências, os sabores e também os dissabores também enfrentados ou apreciados pelo senhor? Bom dia, Michele. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia a toda a Guarabira e quem nos acompanha através do Portal Mídia. Dizer que a parte boa é que às vezes as pessoas me enviam de uma maneira diferente. Pelo fato de eu ter sido vereador na outra legislatura, muito embora eu só tenha ocupado ali cerca de 20 meses. Foram 10 meses de um ano no início e 10 meses no final. Mas agora, de forma definitiva na Câmara, a gente tem aprendido, muito embora os dissabores sejam, às vezes, algumas pessoas não acompanharem o seu raciocínio na questão de futuro, de visão de futuro. Daí a razão um dos exemplos foi a questão da compra do terreno, a autorização que a Câmara deu para que a Prefeitura comprasse o terreno. Então, existem as distorções de informações, né, que é a questão de dizer que é o galpão de ouro, quando na verdade não é, que eu até brincava lá na Câmara, não sei se você prestou atenção, que eu sempre uso algumas frases e dizer que todo fato, segundo a Lei Paixão, todo fato, ele tem 3 versões. A que eu conto, a sua e a verdade. E aí deve se aproximar, a que se aproxima mais da verdade. Ali não existe ali 7 hectares e meio de terra, só a parte construída. Eu tive a curiosidade de perguntar a um engenheiro da Caixa, e ele perguntava a área construída, ele fez uns cálculos rápidos. Só na área construída ele disse que ali vale em torno de 4 a 5 milhões de reais, fora a parte que não é construída. Então, existem essas coisas que às vezes você se decepciona um pouco, por entender que existem as distorções de informações para tentar conduzir o povo, e infelizmente ainda tem pessoas que levam isso aí. Aí, só com o passar do tempo, é que a verdade vem à tona, e a gente vai ver que aqui dali Guarabira está fazendo um investimento. É bom para Guarabira, porque a gente passa, são 4 anos de mandato, o prefeito Marcos também, mas lá na frente, daqui a 15, 20 anos, agora vai dizer quanto foi importante essa nossa decisão de Guarabira adquirir aquele imóvel. Então, são essas coisas que às vezes a gente fica meio chateado por as pessoas não entenderem como você, mas isso é normal, é o papel da oposição. Cada um tem o seu direito de pensar o que quer, no entanto, a gente tem que aprender a respeitar a opinião de cada um. Foi um ano difícil de lidar com a oposição, o senhor na condição de vereador da bancada de situação do prefeito? Não, eu até entendo que foi um ano tranquilo. Reinou a harmonia na Câmara, a paz. Esperamos que isso continue pelos próximos 3 anos, porque ali nós temos que discutir os interesses de Guarabira. Guarabira é muito maior do que a Câmara, do que a Prefeitura, o prefeito Marcos, os vereadores. A gente tem que pensar no bem comum. E muitas vezes o bem comum não é o bem próprio. Precisamos, às vezes, retroagir, ceder, cortar na própria carne, para que no futuro as pessoas entendam que foi bom para a cidade. Mas aí, no âmbito geral, considero como um ano proveitoso, e que foi bom lidar a oposição fazendo o papel dela, alguns mais radicais, né? E eu pergunto, até eu digo lá, será que não tem nada certo em Guarabira? Tudo é errado? Então, às vezes, eu até questiono a própria oposição. Digo, olha, cuidado que o teu não precisa, às vezes, de um sim para valorizar o não. Porque se ficar não direto, termina ficando uma coisa já tendenciosa. É preciso, às vezes, você dizer o sim para valorizar o não. Da mesma forma que você também não pode dar sim direto, precisa dizer o não para valorizar o sim. E até a situação já fez isso na Câmara. A gente já derrubou o veto do prefeito Marcos. E aconteceu porque a gente entende que era preciso naquela hora. Mas aí ninguém ali há de pensar que o prefeito Marcos não queira o melhor para a cidade de Guarabira. Marcos tem uma visão de Guarabira daqui a 15, 20 anos. Precisamos ter essa consciência. E Guarabira já teve vários exemplos disso. E eu podia até se tem em outras oportunidades, que a questão do Parque do Poeta, quando o prefeito 19 tirou a Festa da Luz, todo mundo criticou, foi crítica quase que generalizada.
pouco mais de 2 anos, todo mundo entendeu que o 19 estava certo. Assim foi com a feira, foi com a abertura de algumas ruas da cidade. Então, Marcos também tem essa visão de futuro. E precisamos entender isso. Vereador, é inegável que muitos setores da administração ficou travado nesse ano de 2021. O setor da saúde, acredito que foi o mais prejudicado, né? O mais prejudicado. Algumas expectativas melhores para o ano de 2022? Eu tenho certeza que sim. Primeiro que nós tínhamos uma administração de 8 anos com um secretário que já conhecia os trâmites, já conhecia já os caminhos. E de repente muda a secretaria, o secretário sai, entra uma outra, que precisava entender esses caminhos. Então é normal que nesse primeiro ano a secretária Arlane tenha tido uma certa dificuldade para entender como é o funcionamento da máquina. Eu diria que muita dificuldade. E ainda mais associado a uma pandemia. O Brasil todo, você vê hoje o quanto está a dificuldade na saúde, não é Guarabira, não é Aparelho, mas o Brasil inteiro. Se chegar no trauma hoje, também está um caos. O trauminha nem se fala. Isso a gente tem acompanhado. Pergunta quem foi ao trauminha, ou quem foi ao trauma, como é que está a situação. Então precisamos entender que a saúde, ela está em colapso há muito tempo e não é uma particularidade de Guarabira. Eu acho até que Guarabira avançou nos últimos anos. Você vê que há 8 anos atrás, antes do prefeito Zenóbio, coisa difícil era fazer uma ressonância. Guarabira hoje faz inúmeras. Para você ter uma ideia, Guarabira gastou em 2021 em saúde muito mais do que em 2020. E por que tanta reclamação? Porque a saúde é reclamação geral no Brasil. Né? Mas eu posso lhe dizer com toda a certeza do mundo que nós aqui do setor de comunicação não recebemos no ano passado, em ano de pandemia, tanta reclamação como nesse ano de 2021. Primeiro que o ano passado... De falta de exame, de falta de serviço na área da saúde em Primeiro Guarabira. que 2020, se você parar para pensar, as pessoas nem de casa saíam. E também nem ao hospital, porque tinha medo da Covid. Então 2020 foi o melhor ano para a saúde nesse sentido, porque todo mundo ficou trancado, com medo de ir ao hospital e fazer exames. Muitas clínicas não abriam, não faziam os exames, então por isso não havia reclamação. 2021, quando abriu as portas, todo mundo correu. Porque não então aí faltou estratégia da Secretaria de Saúde para atender a essa demanda. Não tem ou como... pelo menos diminuir essa demanda. O que eu estou dizendo a você, que está faltando em Arlane, que em 2021, foi exatamente ela pegar esse entendimento, que eu acredito que já vai avançar bastante, porque conhecimento ela tem. Faltava ainda a questão de ter conhecimento da máquina. Mas eu posso lhe assegurar que Guarabira fez muito pela saúde e que ele vai fazer muito mais. Agora, não vai resolver o problema de todo mundo. Não só Guarabira, porque não a gente sabe que o problema de saúde pública, ele é... E outra coisa, a saúde hoje... generalizada. Há 15 anos atrás, você ia ao médico, o médico fazia o diagnóstico através de toque, da visão. Né? Hoje, qualquer coisa que você vai, o médico faz logo a requisição de exame através de imagens. E essas imagens, às vezes, nem sempre é possível. Uma ressonância hoje custa em torno de 800, 900 reais. Então, o município de Guarabira não tem condição de arcar com tudo isso. Então, precisa o povo entender que até na empresa você paga hoje um plano de saúde caríssimo e tem dificuldade na saúde. Então, vale muito essa proposta do vereador Josa, da instalação de um centro de imagem em Guarabira. Entre aspas, né? Porque ninguém sabe se o município tem condição de manter. Porque, às vezes, o problema não é instalar, o problema é manter. Que é bom, para o município. Até a Câmara se reuniu agora e propôs, através das emendas impositivas, cada um cedeu sua parte para a compra de um tomógrafo. Né? E isso aí, comprar é bom, tudo bem, é fácil. E depois a manutenção. Então a gente espera que isso aí seja o pontapé de grandes coisas que venham pela frente da saúde, mas é preciso as pessoas terem consciência que a saúde ela é um problema nacional. Mas quando os vereadores chegaram a essa decisão desses recursos da emenda impositiva, eles não fizeram esse estudo, essa análise para saber se o município teria de fato condição para manter esse aparelho funcionando? Quanto ao tomógrafo, tem condição. Tá? Custou de R$500 mil, parece, salvo engano. Né? E não é difícil de instalar. Diga assim, para fazer um centro de imagens, aí não é mais só o tomógrafo, uma máquina de ressonância
que tem que ter todo um ambiente, que tem o seguro de uma máquina daquela hoje, acho que custa em torno de R$ 20.000 mês. Então, você manter o seguro daquela ali, que o técnico que vem de São Paulo, que às vezes vem da Alemanha, uma sala toda específica, então ninguém sabe se o município tem condições. Então, quando você fala num centro de imagens, não se fala apenas num tomógrafo, tem outros equipamentos de imagens. Vereador Raimundo, quais foram assim os projetos que o senhor destaca da sua atuação parlamentar desse ano de 2021, além das suas tiradas no final das suas falas na tribuna? Muitas coisas eu procuro resolver sem levar para a tribuna, porque eu entendo que se eu tenho acesso direto ao prefeito Marcos, e se ele tem esse bom senso e gosta de resolver os problemas dentro do possível, a gente tem procurado resolver dessa maneira, sem levar. Mas eu posso dizer aqui que nós colocamos um projeto para a padronização das calçadas das principais ruas de Guarabira. Quando eu falo isso, eu falo da Pedro II, das Pessoas, Rui Barbosa, Leme Moura, porque as calçadas de Guarabira, quando a gente fala de padronização, não é tão somente para cadeirantes, mas tem pessoas idosas que têm dificuldade de caminhar. Até para a gente às vezes pode tropeçar, pisa em falso, né? Falso. E sem contar que às vezes pessoas ainda usam as calçadas para colocar produtos de mercadoria, venda. que é absurdo. Então, meu projeto era ampliar um pouco as calçadas, alargar um pouco e padronizá-las, pelo menos nas principais ruas de Guarabira. E uma outra coisa que eu também apresentei na Câmara, que é questão de futuro, é que Guarabira faça um trabalho através da Secretaria de Educação, que eu fiz isso um ano, em parceria com o Instituto lá de Araruna, que é a plantação de mudas. Se a escola de árvore, se a escola, cada aluno plantar uma árvore, nós vamos ter aí pelo menos 6.000 árvores. E aí o projeto que a gente pretende é que se a pessoa tem uma árvore na frente da casa que cuida, essa pessoa poderia receber um desconto no IPTU. Essa é uma necessidade ambiental porque a gente urgente, tem que pensar, né? Na frente, Michele, no futuro. Hoje todo mundo reclama da seca, que está secando, que não tem mais aquelas fontes, né? Que quando eu morava na zona chamava-se Olho d'Água, as minas. Hoje não tem mais. Por quê? Porque as pessoas só procuram desmatar. Então hoje os rios não são mais perenes, então precisamos fazer um trabalho de reflorestamento para que no futuro, talvez até nós não vamos mais nem usufruir disso, mas nossos filhos, nossos netos, certamente vão sentir essa diferença. Esses foram os principais. Tem outros também, como levar o ginásio para o escrivão, que era um sonho daquela comunidade, o ginásio do Carrasco, que era um recurso que veio do oriundo do precatório Fondef para Fundeb, e quando eu era secretário, dizia ao prefeito Marcos que pudesse levar, através desse recurso, ginásio para essas localidades, Carrasco, Escrivão e Passagem. O Escrivão chegou, Carrasco está encaminhado e estamos lutando agora pela Passagem. Muito bem, eu estou conversando aqui com o vereador Raimundo Macedo, vereador novato, a gente pode dizer assim, né? Eu posso colocá-lo na cota dos novatos, né? Novinho. Dos novinhos. E futuro presidente da Câmara Municipal de Guarabira. Vereador Raimundo Macedo, como é que o senhor avalia o posicionamento das bancadas nesse ano, da bancada do Centrão e da oposição? O senhor falou aí em algumas pessoas específicas, mas eu falo da bancada como um todo. A atuação das três bancadas, por exemplo. Como eu falei, eu entendo que estão dentro do papel, né? Eu considero como oposição tanto o Centrão quanto a oposição. E essa oposição é que nos incentiva a trabalhar. E o prefeito Marcos tem feito, se você observar nesse primeiro ano, diante de tantas dificuldades, teve aí a pandemia, a prefeitura com imensas dificuldades, mas o prefeito Marcos inaugurou aquela ponte que liga ali o Manuel Lordão ao Lucas Porpino, inaugurou aquela praça no Nordeste, inaugurou o ginásio lá no Mutirão, inaugurou aqui 5 escolas que foram ampliadas, reformadas e ampliadas. Se você for ver aqui na escola vizinha, aqui esse bairro, o Raimundo das Fora, está quase que duplicado, né?
Então, o Marco fez inúmeras ações, mesmo diante de tantas dificuldades. Então, a oposição do Guarabira tem feito o papel dela, né, eu até entendo, normal. Agora, não precisa de tanto radicalismo. A gente tem visto aí a questão da Zona Azul. Eu entendo que o Guarabira precisa ter uma Zona Azul. Ninguém votou na Zona Azul para hoje, não. Tanto é que faz 2 meses que votamos, não foi implantado ainda. Porque aquilo ali vai ser uma ampla discussão para que seja implantado daqui a 2 ou 3 anos. Mas nós precisamos pensar hoje para implantar na frente. E a oposição, às vezes, passa a imagem de que a gente está decidindo já para amanhã. E não é assim. Precisamos ter essa consciência que nós, lá na Câmara, temos esse papel de discutir o que é bom para a cidade. E distorcem muito as informações, levam para o povo uma informação errada e as pessoas assimilam às vezes. Então, e a gente tem mais dificuldade de explicar, porque como eu estava observando o vereador Josa antes, pessoas que é daquela do contra todo jeito. Do jeito que vem eu sou contra. Então não dá nem a oportunidade de você explicar. O senhor está falando do vereador Renato, da vereadora Rosane? O vereador Renato, eu tenho um grande respeito por ele, meu amigo, né? A gente conversa, brinca. Mas ele precisa também dizer um sim uma vez, porque senão quando ficar 4 anos só dizendo não, 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 todo mundo vai dizer assim, então você já sei que você é do contra. Se Marco resolver distribuir, for dar R$1.000 a cada pessoa, ele vai dizer que esse dinheiro está errado, que é falso, ele está sendo contra. Então, eu brinco com ele, porque é meu amigo, a gente tem essa liberdade. Eu digo, Renato, precisa você dizer um sim para poder valorizar o seu não. Vereador, imaginava-se que, como é da classe dos professores, como já foi secretário de Educação do nosso município, o senhor teria uma atuação mais voltada exatamente para essa categoria. Mas aí a gente percebe que o senhor é mais puxado para a zona rural do município aqui de Guarabira, a sua atuação parlamentar, ou pelo menos é essa a impressão que a gente tem. Não, bicha, na verdade, eu sempre fui uma pessoa que tem um trânsito em todas as áreas, graças a Deus. Eu, tanto do agricultor, porque fui agricultor durante 20 anos. Eu saí da zona rural, trabalhando com agricultura até 20 anos de idade. Então, se você perguntar qualquer coisa de plantação, eu entendo. Inclusive, coloquei na Câmara 2 projetos, que um é a questão da plantação do urucum, mais conhecido como açafrão. Porque aqui dali você planta no quintal de casa, eu digo que nós plantávamos, e quando chega janeiro, dezembro, janeiro, você colhe e você tem um produto da Intersafra para vender. E um produto que tem mercado. Então, a prefeitura, através da Empaé, daria esse incentivo para que as pessoas plantassem o urucum. E até porque a Guaraves, ela usa o urucum na produção de alimentos, então seria já teria para colocar o urucum. A outra seria o outro projeto que eu coloquei, a implantação das caixas d'água com tilápia. Porque você com uma caixa de 1.000 litros, você consegue criar até 100 tilápias. Então você tanto tem mercado, como você serve para a questão da alimentação. E você cria até do quintal de casa, bota uma caixa d'água lá, a prefeitura daria o incentivo através do fornecimento da caixa e dos alevinos. E aí você ia lá criar, e tanto servia para a questão da alimentação da família, como também para a venda. Então, eu entendo a agricultura. E com relação aos professores, eu estou lá de olho sempre. Não preciso estar fazendo movimento, porque Guarabira, graças a Deus, está à frente de muitos municípios. Guarabira hoje é um pouco município, ou talvez o único, que pague 20% de produtividade em cima do piso. Agora ele paga o piso e, além do piso, paga mais 20%. Se você tem aluno especial, você tem mais 5% em cada aluno, até 3%, daria 15%. E tem repassado rigorosamente, pelo menos depois que eu entrei como secretário de 2013 até 2020, e agora não vai ser diferente com o prefeito Marcos, é a questão do repasse do Fundeb, que ainda não saiu, está se discutindo entre 24% a 31%, 33%. Então, a gente está de olho. O Guarabira tem empregado hoje que tem o compromisso, a responsabilidade de aplicar 70% em folha de pagamento,
Guarabira chegou a atingir 98%. E agora está em torno de 82,5%. A gente esteve aqui com a presidente do Sindicato dos Servidores dos Municípios e ela fez uma observação exatamente contra isso, né? Como que num ano de pandemia a prefeitura aumenta o número de contratados, e sobretudo dos professores, porque os professores querem o rateio das sobras do Fundeb 2021. Deixa eu te explicar aqui, que só quem está dentro sabe depois que eu acompanho, ano de pandemia, mas os alunos tiveram aula remota. Então, se a turma tinha que ter um professor, aquele professor tem que ser contratado. O fato de estar parado, o aluno teve aula. Então, digamos que a turma A, mesmo sem ter aula, mas tinha um professor ali por trás. E tinha Mas esses professores não já eram das escolas? Sim, mas tinha que ser contratado professor também. Teve professor contratado em 2021. Não teve professor. E o que acontece? O que deu uma diminuída, porque não teve merendeiras e auxiliar de serviço, o que aconteceu foi que, com a chegada do VAT, porque houve uma correção do valor aluno ano total, daí a palavra VAT, VAT, é que houve uma correção do valor do aluno e Guarabira recebeu uma diferença de R$1.065.000. Então, Guarabira, que vinha pagando 98%, chegando até quase 100%, com a chegada dessa diferença, caiu para 81,5%, 1 milhão e pouco, certo? Qual é a responsabilidade do município? É pagar no mínimo 70%. Guarabira está pagando acima de 11%. Então, os dos 30%, só está restando 20% para questão de infraestrutura nas escolas. E, quando se fala em rateio, eu estou vigiando isso, até porque a pessoa mais interessada sou eu, porque eu sou professor. E quem é que não tem interesse em receber? Mas eu tenho que ter a coerência e o bom senso de entender que eu não posso brigar por uma coisa que eu não tenho direito. Poderia ter uma concessão? Poderia. Mas Guarabira paga 81,5%, quando a responsabilidade é pagar 70%. Dentre isso, a FAMUP fez uma consulta ao TSE na última quarta-feira, foi terça-feira, aliás, e lá o TCE recomenda aos prefeitos que não façam rateio com ninguém. Acho que você viu essa matéria. Então, mesmo aqueles municípios que não atingiram 70% em folha de pagamento, não deverão fazer o rateio. Então, quem estava pensando em fazer o rateio não fará mais. Até a Prefeitura de Guarda de João Pessoa anunciou, né, que faria o rateio, mas o TSE recomenda não fazer. Para os municípios em que os prefeitos já anunciaram e fizeram esse rateio? Bem, aí depois eles vão responder por isso. Porque no serviço público você pode tudo, mas depois você vai arcar com esses... Você responde por tudo também. Responde por tudo também. Porque o grande problema do gestor público não é o momento. No momento você pode fazer o que você quiser. É depois você justificar. Porque você passa de 15 a 20 anos ainda sujeito a penalidades. Então, eu estou dizendo isso porque passei 8 anos naquela pasta e chegou o tempo de quase todos os recursos do Fundeb ser comprometido com folha de pagamento. Professor Raimundo, eu queria que o senhor falasse desse projeto 28, que foi passado, vamos dizer assim, para o ano que vem, ou para uma maior discussão sobre ele. A gente tinha tido a participação do professor Tony durante essa semana, que é o presidente do Sindicato dos Professores aqui de Guarabira, e ele achava que o projeto, ele falava até uma certa indignação, que o projeto tinha sido colocado à votação, né, de última hora, e que deveria ser discutido mais sobre esse projeto. Eu queria que o senhor falasse desse projeto, no que ele, né, vamos dizer assim, afeta ou atinge ou chega na classe dos professores. É o RPC, Regime de Previdência Complementar. Tira de pauta o prefeito tirou, até porque a Câmara tinha se comprometido em fazer audiência pública, e vai fazer. No entanto, eu já posso lhe adiantar que só tem vantagens, eu não vejo nenhum prejuízo. Por quê? Primeiro que o teto hoje, para você se aposentar, você pode ganhar R$20 mil por mês. Mas quando se aposenta pelo regime de previdência, né, do INSS, o teto máximo é R$6.433,57, salvo engano. Então, o que acontece? Guarabira, nenhum servidor tem como piso salarial R$6.000
6.400. Nenhum. Nem mesmo o médico, porque o médico ele tem do PSF, mas ele tem através de gratificações. E conta-se o vencimento. Mas Guarabira, quando regulamentar essa lei da Previdência, ela não vai aderir. Por que não vai aderir? Porque para aderir, ela teria que gerir esses recursos através de um sistema financeiro que o município não tem condição. Teria que fazer um consórcio. Mas se fizesse, se ele optasse em fazer, o servidor teria a opção se vai aderir ou não. E se vai aderir, se você passa a ganhar 8 mil reais, e quando depois se aposentar quer continuar recebendo 8 mil reais, então você passa a pagar por fora o que passa de 6.400. Ou seja, incidiu 1.000 e poucos reais, você pagaria essa previdência complementar. Mas é opcional. Então o servidor tem a opção de querer ou não, e o município que também não vai fazer. Então eu só vejo vantagem, não vejo nenhum prejuízo. E nessa audiência pública eu queria que alguém me explicasse onde é que estão os problemas, porque é opcional do servidor. Eu ganho 10 mil, disse, não, mas quando eu for me aposentar... Então isso era algo que deveria ter sido resolvido nessa reunião É isso que eu estou dizendo, que às vezes o nível das discussões, as pessoas levam para um campo que não tem sentido. É preciso as pessoas entenderem melhor a comunicação. Vocês trabalham com comunicação e sabem que comunicação coisa difícil. A questão de vírgula já morreu gente por causa de vírgula, de cedilha, por causa de tudo. Então precisamos ter esse entendimento que as pessoas, às vezes, levam a informação de forma proposital. Vereador, nosso tempo aqui já acabou, infelizmente mesmo, mas eu quero perguntar o seguinte, antes de agradecer por sua presença aqui conosco. Suas expectativas para 2022 e se teremos mais indiretas suas na tribuna da Casa Osório de Aquino. Não sei se é indireta, mas as perspectivas são boas, muito embora a gente tenha acompanhado o cenário nacional. Só são coisas ruins, né? Agora vem a questão do orçamento. O presidente resolveu dar um aumento para os policiais federais, e aí diz que o cobertor, quando cobra, é curto, se cobra a cabeça, descobre os pés, e a gente fica pensando, vai ser um ano político, tende as coisas se afrouxarem, no entanto, já vem com essa dificuldade. As notícias são isso aí, mas ele espera boas coisas, melhorando, até porque 21 já foi melhor do que 20 em função da pandemia. E espero que 22 seja melhor ainda. E com relação à indireta não, porque às vezes a gente só diz umas frases, porque como diz aquela frase que Clarice Lispector espalhava muito, que às vezes a direção ela é mais importante do que a velocidade. Muito obrigada, viu, vereador? Feliz Natal, um prazer enorme recebê-lo aqui nesse dia tão especial aqui no nosso programa. Eu que agradeço e aqui já desejar agradecer e desejar a você um Natal de muita paz, muita saúde e felicidades. E a paz que as pessoas procuram no mundo, essa paz começa em você. Se você não estiver em paz, você não leva paz a lugar nenhum. Verdade. Então comece essa paz em você, que onde você chegar vai encontrar paz. Perfeito. Desejo Natal de muita saúde para todos. Perfeito. De fato, é isso mesmo, né? É isso mesmo.